Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o canal Orçamento no Positivo. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 23 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar você a manter o seu orçamento no positivo. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários e eu vou te mostrar de forma simples, leve e direta de como os fundos imobiliários podem ser uma ótima alternativa para você começar a diversificar o seu patrimônio em 2025. E se você quer renda extra, estabilidade e não quer nenhum inquilino perturbando a sua paciência, fica aqui comigo até o final desse vídeo porque está completo demais, tá bom? E é claro, já deixa seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui o conteúdo é para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Mas antes de tudo, o que são esses fundos imobiliários, esses FIIs? FIIs é simplesmente a abreviação de fundos imobiliários. Imagina que você pudesse ser dono de um shopping, dono de parte de um comércio, enfim, imagina que você pudesse ser dono de um imóvel. E esse imóvel vai te pagar dividendos, vai te pagar aluguel todos os meses somente porque você investiu o seu dinheiro. É basicamente assim que os fundos imobiliários funcionam. Você não precisa lendo burocracia, tendo que ler relatórios das empresas, enfim, você não precisa ter que ler nada, você pode pular toda essa parte burocrática. E assim, você simplesmente receber os seus dividendos, os seus aluguéis no final do mês. Os fundos imobiliários são exatamente isso. Você investe o seu dinheiro e no final ou no começo do mês, dependendo da datacom de cada fundo imobiliário, você recebe o seu aluguel ali sem muita dor de cabeça. E o melhor é que com apenas R$10 você já começa a estar investindo nos fundos imobiliários. Eu mesmo comecei a investir, tem até aqui na minha carteira, se vocês forem olhar o link que eu deixo aí, vocês olharam o histórico da minha carteira, lá no comecinho eu investia em fundos imobiliários. Eu tinha ali cerca de R$1.000 mais ou menos, 1.100 em fundos imobiliários. E eu lembro que o meu primeiro dividendo foi de R$1,11, graças aos fundos imobiliários também, Então, para você ver, você começa recebendo tão pouco e esse mês agora eu troquei, a carteira de fundos imobiliários para a carteira de ações, porém, eu acredito que nesse ano de 2025 é uma ótima oportunidade para você investir nos fundos imobiliários e passar a receber a sua renda mensal. E em 2025, mais especificamente no mês agora de abril de 2025, com a taxa Selic em 14,25%, isso pode favorecer muitos fundos imobiliários, principalmente aqueles que têm sua renda, seu patrimônio investido ali atrelado ao CDI, na verdade, não é investido, é atrelado ao CDI. Então, isso faz com que as dívidas que eles têm, emprestadas para outros fundos imobiliários, nesse caso estou falando de fundos imobiliários de papel, isso faz com que eles possam estar recebendo, dívidas maiores, ou seja, eles geram as dívidas para que os fundos de tijolos comprem e assim eles possam construir os imóveis, melhorar os imóveis que eles têm, enfim, isso faz com que eles comprem essa dívida e os fundos de papel acabam se favorecendo, ou seja, eles vão receber mais porque a taxa Selic subiu. Então, isso pode ajudar muito para você que investe ou está pensando em investir em fundos de papel. Além disso, a inflação relativamente controlada, vamos dizer assim, com essa taxa Selic ali um pouquinho mais alta, isso faz com que os seus dividendos, ou seja, o seu poder de compra se torne muito maior, com alguns fundos caindo, isso faz com que o seu dinheiro esteja valendo um pouco mais e você consiga comprar mais cotas de alguns fundos imobiliários. Ou seja, isso é uma janela, uma oportunidade muito grande para quem quer começar a investir nos fundos imobiliários. Justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar você a manter o seu orçamento no positivo. Ah, Guilherme, mas e se a economia piorar, a gente entrar numa crise ou alguma coisa assim? Pessoal, alguns fundos imobiliários têm contratos, de duração mais ou menos ali entre 5, 10, 15 anos. Então isso faz com que você possa ter uma certa segurança durante um bom prazo. Ou seja, você vai receber os seus dividendos enquanto esses contratos durarem. Se ele rescindir, paga multa, enfim, aí entra uma série de outras coisas. Porém, com base nesses contratos, você tem uma duração bem longa ali para receber dividendos. É claro, se tiver uma crise ou a economia cair, esse valor dos dividendos ele pode aumentar ou diminuir. Porém, você vai continuar recebendo os seus dividendos. Vamos fazer de conta que você comprou 10 cotas do fundo imobiliário XPML11. É um fundo que investe em shoppings. Se você colocar ali mais ou menos a cotação dele a R$100, você comprou 10 cotas, ou seja, você gastou R$1.000. Todo mês esse fundo vai distribuir parte do seu aluguel
para os cotistas, ou seja, você que comprou as suas cotas do fundo imobiliário. Enfim, você vai receber cerca ali de 5 a 6, 7 reais ali pelas cotas, né? Por essas cotas que você comprou. Ou seja, todos os meses com apenas R$ 1.000, você vai receber mais ou menos ali 5, 6, 7 reais de dividendos. O que não é um valor tão grande assim, porém se a gente vai aumentando todos os meses, né? Fazendo os famosos constantes aportes, você acaba melhorando todos os meses essa renda. Então, se nesse mês de abril você começou a investir esses R$ 1.000 e você vai receber ali 6, 7 reais de aluguel, no mês que vem você vai reinvestir esse dinheiro e vai aportar do seu bolso também. Então, vamos supor que você comprou mais 10 cotas. Então, se esse mês você recebeu 6 reais dessas cotas, no mês que vem você vai receber 12 reais, porque isso se chama o efeito bola de neve. Quanto mais você tem, mais isso rende para você. Mas e se você quiser vender esses fundos imobiliários? Você pode vender tranquilamente, assim como as ações. Porém, tenham atento, os fundos imobiliários, se você vender ele com lucro, você precisa emitir uma DARF lá no site da Receita Federal e pagar ali cerca de 15 a 20% de imposto no lucro. Ou seja, se você lucrou R$ 1.000, você vai pegar o seu dinheiro, né? Você tinha ali R$ 10.000 investidos e você lucrou R$ 1.000 com a venda. Você vai pagar de 15 a 20% em cima desses R$ 1.000, que é o lucro, tá bom? Então você vai pagar somente aquela porcentagem ali e vai ficar com o restante do lucro para você. Porém, se você pensa em valorização, ou seja, ganhar dinheiro com valorização, eu acho melhor a gente partir para as ações. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Porém, as ações tendem a ter um pouco mais de valorização. Os fundos imobiliários, nós já optamos um pouco mais quando nós estamos pensando em receber dividendos, né? Receber uma renda mensal com esses fundos. Então, as ações não costumam pagar todos os meses certinho. Os fundos imobiliários, sim. Então, se você pensa em lucrar, eu acho que vale mais a pena você fazer uma análise e migrar para as ações, ou então ter meio a meio do seu patrimônio, ter uma diversificação com um pouquinho em cada um. Normalmente essa é a carteira mais aconselhada. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Faça a sua análise e veja o que é melhor para o seu bolso. Existem basicamente 3 tipos de fundos: os fundos imobiliários de tijolo, os fundos imobiliários de papel e os fundos imobiliários de outros fundos imobiliários, os famosos FOFs, né? Os fundos imobiliários de tijolo investem em galpões logísticos, em shoppings, enfim, em área urbana, né? Prédios comerciais. Os fundos imobiliários de papel investem em contas, né? Investem no CDI, contas atreladas a esses outros fundos imobiliários, como se o fundo imobiliário papel emprestasse dinheiro para os fundos imobiliários de tijolo e para outros fundos também. Os FOFs já são basicamente os fundos que investem em outros fundos, ou seja, existe um FOF que investe no fundo imobiliário de papel e no fundo imobiliário de tijolo. É como se fosse você. Você investindo nos seus fundos imobiliários que você selecionou, você passa a ser um FOF, né? Vamos dizer assim. Mas preste atenção, não saia comprando qualquer fundo somente porque o nome dele é bonito, as letrinhas dele condiz com algo que você gosta. Faça a análise da vacância dos fundos imobiliários, caso ele seja fundo imobiliário de tijolo, veja a vacância dele. A vacância é o tanto do portfólio dele que está ocupado, ou seja, se ele tem 10 galpões disponíveis para alugar e todos eles estão alugados, quer dizer que a vacância dele é 0, ou seja, tudo que ele tem está alugado. Agora, se ele tem 10 disponíveis para alugar e só tem um alugado, então a vacância dele está bem baixa. Bem baixa não, na verdade está bem alta. Ele está com muito espaço disponível para alugar, ou seja, ele está recebendo menos. Leia os relatórios mensais. Todas as vezes que os fundos disponibilizarem os relatórios, né, que ele fez ali no mês, você leia. É um pouquinho chato? É chato, pessoal. Porém, é melhor você perder um tempinho ali lendo um relatório, tendo alguma informação útil ou não, do que o fundo avisar que no mês que vem ele não vai pagar mais dividendos, porque o fundo vai falir, enfim. E você não sabe disso, quando chegar no mês que vem, você vai perder dinheiro. Então, sempre leia os relatórios desses fundos. E é sempre bom a gente lembrar também da diversificação, ou seja, não saia investindo todo o seu dinheiro em uma única ação, em um único fundo imobiliário. Diversifique, tem alguns fundos imobiliários de tijolo, fundo imobiliário de papel, faça uma breve análise de cada um deles e veja o que é melhor para você.
Se tem uma coisa que é certa, é que os fundos imobiliários são investimentos para você ir dormir tranquilo. Você saber que no mês seguinte você tem uma renda caindo na sua conta. É para complementar os seus aportes, complementar na sua aposentadoria, quando você estiver vivendo de renda. Então, as ações, ela corre aquele risco de você ir dormir com o preço dela lá nas alturas e acordar quando o mercado abrir, o preço dela despencar. Os fundos imobiliários não tendem a valorizar ou desvalorizar tanto, né? A volatilidade deles acaba sendo muito menor. O que pode acontecer é sim, se o fundo declarar falência ou algo do tipo, a cotação dele vai cair. Porém, isso tudo você consegue ver através dos relatórios que eu mencionei para vocês. E se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui, quero viver de renda. Eu quero saber quem é o meu público que está me acompanhando até o final. E ó, tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Então se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que acha que somente os ricos podem vir comprar imóvel e viver de renda, tá bom? Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!